é preciso retribuir o bem e o mal. Mas por que precisamente há pessoas que nos fez o bem ou o mal? Esse é um aforismo do Nietzsche, filósofo alemão do século XIX. O livro é Além do Bem e do Mal. Esse aforismo está na página 70, deixa eu ver aqui, 71, né? Acho que não deu para vocês verem, mas enfim, vocês podem encontrar esse livro inclusive disponível na internet em PDF. Bem, eu acho que esse aforismo ele fará nós refletirmos um pouco da ética em relação ao pensamento do Nietzsche. Vamos lá, então a palavra fala bem e mal. O Nietzsche primeiro ele faz uma provocação. Nós temos que sempre retribuir o bem para pessoas que nos fazem bem e o mal para pessoas que nos fazem mal? Uma coisa é o dever e uma coisa é a realidade. Então, vamos pensar primeiramente no dever, né? Quando a gente fala em dever, nós estamos falando do bem e do mal no sentido moral. Então, bem, no que é genericamente, no que é universalmente difundido como bom, aquilo que se deve fazer, né? E no segundo, o mal também, no sentido genérico, aquilo que não se deve fazer, aquilo que é ruim. Pois bem, então vamos pensar genericamente. Se a gente pensar genericamente o amor, por exemplo, ele é uma coisa boa. Mas, individualmente, é uma coisa boa? Se eu penso no amor individualmente, vamos abrir um leque de possibilidades. Vamos pensar num casal. Vou criar um nome fictício: Eduardo e Mônica. É claro que, diferentemente da música, Eduardo diz que ama a sua companheira. Mônica também diz que ama Eduardo. Só que ambos se amam de formas diferentes. Mônica é fiel a Eduardo, respeita Eduardo, não eleva o tom de voz com Eduardo, não é agressiva com Eduardo, não agride Eduardo fisicamente. Eduardo já acredita que ama Mônica e que vai protegê-la de outros homens. Essa proteção que ele diz de outros homens, ele gera quando ele vê Mônica sempre conversando com algum homem e ele gera na sua mente pensamentos de que aqueles homens estão tentando seduzi-la. Isso gera grandes ciúmes nele. Ele acaba às vezes brigando com esses homens, ele acaba brigando com a própria Mônica, agredindo ela, enfim, gera todo um transtorno. Nesse ponto, então, nós temos o amor, um amor patológico. Isso pode mostrar que, então, que as coisas boas, coisas ruins, elas vão de cada pessoa. Não existe, na verdade, o bom e o mal genérico. Não dá para nós dizermos que tudo aquilo que nós damos um nome, aquilo é bom e aquilo é ruim. O amor nem sempre é bom, né? Porque não existe, apesar de haver significados, se você pega um dicionário, tem significados, mas as pessoas elas têm uma relação com o que é bom e o que é ruim de uma forma bem particular, bem subjetiva. Então, e no lado do mal, vamos pensar genericamente. Por exemplo, quando um aluno tira nota 2, 3 numa prova, né, numa atividade avaliativa. É ruim isso? Claro que é ruim. É disfuncional isso? Eu acho que não. Então vamos imaginar, o professor aplica uma avaliação. O aluno tira um 4, um 5. Né? Não são notas boas, convenhamos. E aquilo, o resultado lhe é ruim.
né? Todo mundo vai dizer que é ruim. E o aluno vai olhar para o professor e vai achar que o professor, né, agiu mal com ele, que o professor foi mal. Então o aluno vai entender aquela nota como algo que está o prejudicando, algo que pode ser até antiético. Agora parem para pensar um pouquinho. Esse aluno vai e quer tirar satisfações com o professor. Ele chega para o professor e diz o seguinte: eu não aceito essa nota. Eu já tive alunos, por exemplo, que tiraram notas 6, 7 e por uma questão de vaidade vieram exigir notas maiores. Aí o aluno vem e pode falar para o professor o seguinte: eu não concordo com essa nota. E o professor fala: não, mas você não atendeu aos requisitos, o que foi solicitado. O professor tenta explicar. O aluno persiste. O aluno persiste tanto que decide chamar o pai. O pai vai até a escola, pressiona o professor, xinga o professor, talalala. Se o professor for ético, partindo do princípio que a correção dele está correta, se o professor for ético, ele vai manter, pela perspectiva do Nietzsche, ele manterá a nota ruim. Agora, se o professor, pela filosofia do Nietzsche, se o professor ele tiver uma ação assim desfuncional, ele vai, como exemplo, ele vai dizer o seguinte: então tá bom, né? Vou te dar um 10. Aliás, daqui para frente, você sempre terá 10. Você nem precisará passar pelo crivo da minha avaliação. Você poderá, por exemplo, fazer as atividades, faça as atividades, eu automaticamente te darei 10. O que nós podemos entender implicitamente nisso, então? Que o professor está sendo antiético, porque para o aluno, ele sabe que para o aluno alienado, aquilo é bom para ele. O aluno vai entender: nossa, agora eu vou tirar 10, eu sempre tirei 10. O professor concordou comigo, que ótimo, né? O professor já não é mais mal, o professor é legal, vai me dar sempre 10. O professor fez aquilo porque o professor não quer mais entrar em atrito, o professor não quer mais se desgastar, e o aluno vai continuar no mundo fantasioso de que ele, né, sempre estará certo, sempre estará correto, e então ele ficará alienado dos próprios erros, das próprias limitações. Então percebam o que é bom genericamente e o que é bom subjetivamente. Então acho que a frase do Nietzsche nos faz pensar várias coisas da nossa vida, né? Então esses dois exemplos que eu dei contextualizam uma das coisas desse aforismo que acabamos de ver do Nietzsche. Pois bem, né? Esse aforismo do livro ele está pautado então numa filosofia, uma filosofia em que o Nietzsche vai ser totalmente o oposto do Sócrates. Por um lado, Sócrates entendia a ética apenas de um ser que pode ser ético exclusivamente pela razão, pelo uso da razão, né? Negando a sua existência física, negando os seus limites impulsivos. Então, para Nietzsche, inclusive Nietzsche diz que a filosofia do Sócrates ela não condiz com a realidade, ela não condiz com o que de fato o homem tem na sua natureza ética. Pois bem, né? Os trechos que eu mostrarei para vocês fazem parte do livro Filosofia Construindo o Prazer, de Dora e Contri. É um livro pedagógico disponibilizado para a rede, e eu estou então fazendo uso de um capítulo da ética que a autora nos traz. Pois bem, vamos lá. Eu vou pegar aqui
Eu tenho PowerPoint da... Eu tenho PowerPoint aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu fechar essa daqui também, muito bem. Vamos lá então. A inversão dos valores em Nietzsche. Nietzsche ele vai inverter um pouco os valores, como eu acabei de falar para vocês, o que é universal com o que é subjetivo. O Nietzsche falava da morte de Deus, né? Da morte do cristianismo, da morte da religião no seu livro Gaia Ciência. Essa morte, ela é uma morte que ele quer dizer o seguinte: a ciência está vindo e a ciência vai tomar lugar do discurso religioso. Então o homem começará a explicar tudo através da ciência e a religião aos poucos definhará até a morte de Deus. Essa morte a gente pode considerá-la como uma morte simbólica. Inclusive tem um livro é um livro e um filme intitulado Deus Não Está Morto. É um livro, é um filme de uma como que fala? Gravadora, acho que é uma gravadora chamada Graça Filmes, produtora, eu não sei o termo correto. E justamente ela vai contra, né, o suposto, a interpretação que eles fazem do pensamento do Nietzsche, que não é bem correta na minha concepção, mas tem esse filme para vocês, quem quiser estar assistindo. Tá? O filme vai abordar muitas questões éticas. Enfim, né, assistam o filme, né, fica como sugestão aí. Bem, e voltando aqui então, ao texto aí, né? Eu vou deixar o texto para vocês lerem. Inclusive esse livro está no guia de aprendizagem com QR Code para vocês, quem quiser fazer download do livro. Dentre esses tem vários outros capítulos sobre outros temas da filosofia. E olhem só para vocês verem, né? O Nietzsche, olha o que a autora fala, entendia que toda a estrutura do conhecimento, da moralidade e dos costumes estava impregnada de uma velha crença em Deus, e sua morte abriria espaço para a construção de uma nova cultura. Essa cultura que o Nietzsche fala é uma cultura de valores éticos, mais éticos do que morais, ou seja, de valores mais voltados para o sujeito entendendo o que é ético, avaliando as circunstâncias de cada problema na vida, e esse próprio sujeito sabendo como atuar independentemente de crenças. Então, olhem só, continuando, eu selecionei um outro trecho em que Nietzsche, né, ele considera que a filosofia de Sócrates, ao instaurar o primado da razão, do autodomínio e da lógica, tinha se colocado contra aquilo que os seres humanos têm de mais essencial em sua natureza, o poder vital. Nesse momento, pessoal, atenham-se, né? O Nietzsche vai entender que o homem só poderá ser ético se ele reconhecer a sua natureza humana. E a sua natureza, o seu poder de vida, está justamente em dois aspectos. Deixa eu pegar aqui para vocês, eu tenho o livro aqui, olha, A Tragédia Grega, né? A filosofia na Idade Trágica dos Gregos e a Tragédia de Sófocles. Em todos, o Nietzsche tenta propor a reflexão entre dois deuses gregos, Apolo e Dionísio. De um lado, Apolo, deus da razão, da lógica, do que é exato, deus da luz, do sol, deus do que é correto, do que é decente, do que é moral, né? E do outro nós temos Dionísio, deus da loucura, das paixões, da impulsividade, da animalidade, dos vícios, da bebedeira, né? Das festas e da loucura, podemos dizer assim, né? Então, de um lado você vê
É como se você estivesse do lado de Apolo assistindo uma apresentação da Orquestra Filarmônica de Berlim e do outro você está num baile funk, né? Então o que o Nietzsche quer dizer para nós é que nós, na verdade, nós temos essas duas instâncias. O homem, ele é um ser racional, ele é um ser lógico, ele é um homem, né, ele é um ser de precisão, de fato, mas ele também tem que entender que há uma racionalidade na loucura, na impulsividade, no seu lado, podemos dizer assim, animalesco, né? Então o que o Nietzsche vai dizer é o seguinte: não dá para você ser ético se você for aos extremos. Você não pode nem ser muito dionisíaco e nem ser muito apolíneo. Você tem que fazer um equilíbrio, tá? Por exemplo, você trabalha a semana toda, o sujeito, né, sofre pressão, cobranças no trabalho ou na escola, e chega aquele final de semana que ele então, ou final de semana, ou às noites, durante a semana mesmo, aquele espaço de tempo que ele vai se entregar aos desejos corporais, né? Por exemplo, no caso de um adolescente, vai se esbaldar no fast food, vai sair com a sua namorada, se divertir, dar risadas, falar bobagens, né? Mas ao mesmo tempo esse jovem, ele sabe que no dia seguinte ele tem compromissos com a escola, ele tem que estudar, ele tem que se preparar para o Enem, e ele sabe que ele tem que se disciplinar, coisa e tal. Ele também não pode ficar até muito tarde acordado e assim por diante. Diferentemente seria se um adolescente saísse à noite querendo fazer todo tipo de desejo impulsivo, beber, coisa que ele não pode, não deve, sair com todo mundo, não ter hora para dormir, aí chega outro dia, não tem disposição alguma para estudar. Então ele não pode, mas também não pode ficar, como eu disse no começo. Imagina um sujeito que só estuda, acorda, estuda tarde, estuda na noite, estuda, só estuda, sábado, domingo, estuda. Isso pode ser mal para ele, porque ele também acaba meio que não se envolvendo com a realidade social à sua volta, né? Tudo bem até esse primeiro momento? Então nós temos aí o bem e o mal, o genérico e o subjetivo, né? Espero que tenha, né, mais ou menos ficado claro essa mensagem. Nós temos aqui Nietzsche e o nazismo, mas eu acho que eu deixarei isso para um segundo momento, né? E falarei para vocês sobre o Nietzsche e o nazismo. Há um grande erro ao atribuir que o nazismo tinha como base o pensamento nietzschiano, mas isso acho que eu deixarei para o próximo vídeo. Abraços a todos, até a próxima.